Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos continuar, o assunto que ora começamos falando sobre os símbolos do Espírito Santo. A gente falou sobre atraindo, sobre a unção de Deus, atraindo a unção de Deus, e iniciamos falando sobre os símbolos do Espírito Santo, e estamos falando do Espírito Santo como o símbolo da pomba, ou a pomba como símbolo do Espírito Santo. Então hoje, a gente dando sequência a esse assunto tão importante sobre a pessoa do Espírito Santo e seus símbolos, e o que significa para nós e o que representa em nossa vida esse símbolo na vida do cristão. E nós falamos que a pomba, como símbolo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, por meio da figura simbólica da pomba, demonstra a aprovação de Deus em nossa vida. E aí nós falamos sobre a simbologia da pomba no Antigo Testamento, quando Noé, no período do dilúvio, ele soltou a pomba a primeira vez, e a primeira vez que ele soltou a pomba representa o Espírito Santo agindo no Velho Testamento, porque a pomba ia e voltava, porque não tinha como pousar. Assim era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito vinha, trazia a mensagem divina e retornava. E a segunda vez, quando Noé solta a pomba, representa quando ela desce sobre Jesus. Não é? Desceu sobre Jesus e ali ficou. E a terceira vez, a saída da pomba ali da arca, conforme diz 8, 10 e 11 do livro do Gênesis, representa a descida do Espírito Santo sobre a igreja de forma definitiva, não é? E nós vamos dar sequência falando hoje como a pomba, ela representa na vida do cristão a pureza do céu. Representa a pureza de Deus. E essa representação ela é tão nítida que, fazendo a analogia entre a pomba e o corvo que foi solto quando Noé queria avaliar o que tinha acontecido com as águas, como não tinha como ele ver ou saber, porque a porta estava lacrada por fora e só havia uma abertura em cima da arca e ele não conseguia ver embaixo, ele solta o corvo, mesmo tendo água, mas o corvo não retorna, porque o que é que tinha nas águas? Cadáveres mortos. Então o mau cheiro não impediu do corvo ficar. Aí foi motivo dele ficar. Quando a pomba, Noé solta a pomba, ela retorna, porque não tinha onde ela pousar. Mesmo que tinha os cadáveres flutuando, ela não pousou por conta do mau cheiro, o oposto do corvo. Isso demonstra que o cristão, que o crente, ele não procura ou não deve estar em lugares onde não exale o perfume de Cristo. Quando nós estamos em um ambiente tóxico, por exemplo, vamos citar, um ambiente onde há bebida, um ambiente onde há vícios, um ambiente onde há músicas profanas, aquele ambiente ele está contaminado completamente. E o verdadeiro cristão, por mais ético que ele seja, por mais educado que ele seja, ele não vai ficar ali.
Ele vai falar, ele vai fazer, ele vai cumprir o seu papel de cidadão, de parente, de amigo, do que for. Mas ali ele não fica. Por quê? Porque o Espírito Santo que está nele não se identifica com aquele local. E como não se identifica, e ele como habitação do Espírito Santo, ele também não fica ali. Não é um lugar que o cristão se identifique, não é? A Bíblia mostra que os olhos da pomba é comparado aos olhos da noiva, da amada, da querida, não é? Os olhos da noiva são como os das pombas, diz o livro de Cântares. Bora conferir, é bom a gente conferir tudo, não é, para não termos nenhuma dúvida. Cântares capítulo 1 e o verso 15. Cântares 1 e 15. Veja a expressão de Salomão para falar da pureza da noiva. Diz assim: ó amada minha, como és formosa, como tu és linda, os teus olhos brilham como os das pombas. Então a noiva era comparada com uma pomba. A gente sabe que esta alusão é a declaração do marido para a esposa, não é? Mas também faz alusão à igreja. A igreja precisa ter um olhar puro. Cristo nos ensinou, nos advertiu, Ele nos mostra, Ele nos revela na sua palavra, quando Ele diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Então, os olhos da pomba era associado à pureza, não é? Ainda no capítulo 4 de Cântares, temos uma expressão não idêntica, mas bem parecida, quando novamente o autor de Cântares, ele traz essa expressão: como és bela, ó amada minha, como és linda, os teus olhos por trás do teu véu são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. Novamente, os olhos das pombas associados à pureza, não é? Então é essencial, irmãos, que a igreja busque em Deus uma vida de pureza, olhar puro, conduta pura, não é? É uma recomendação. E a Bíblia faz uma analogia entre Cristo e a igreja, de forma que a Bíblia diz que o marido santifica a mulher para apresentá-la a Deus, pura, imaculada. E quando fala que o marido santifica a mulher, fala que o homem investe nela. O que é que ele investe nela? Ele investe cuidado, ele investe proteção, ele investe atenção, ele investe ensino. A Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa. Compete ao homem a ministração, o ensino, o incentivo à esposa a buscar, a consagrar-se, a dedicar-se e a se envolver com Deus. Isso faz parte da competência do homem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 14 e verso 34: se a mulher quer aprender alguma coisa, aprenda em casa com o seu marido. É da tua competência, marido, ser o agente santificador na vida da tua esposa. É da tua competência, marido, ser o incentivador de Deus na vida da tua esposa. É da tua competência, marido, cuidar, tratar, amar, respeitar, zelar e valorizar a vida da tua esposa.
isso faz parte da competência do marido. Quando o marido não faz esta parte, ele está, de certa forma, quebrando um vínculo muito forte entre ele, Deus e a esposa. Porque entre o casal tem que estar Deus. Se Deus não estiver entre o casal, a família desmorona. É tanto que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que querem edificá-la. O trabalho será vão se Deus não estiver no centro edificando. Deus será o cimento, o que sedimenta, que une e fortalece a união do casal. E dentro desse contexto, falando de pureza, homens, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, bora lá? 5 de 1 Timóteo. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz: não repreendas o idoso com aspereza, mas ademoesta-o como a um pai. Os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as mulheres jovens como a irmãs, com toda pureza. Aleluia. Pureza. O homem, o cristão, o servo de Deus, ele precisa ter os seus olhos puros. Olhar para uma irmã, uma jovem da igreja, como se fosse sua filha. Como o texto sagrado está dizendo aqui, como irmãs, sem intenção, sem malignidade no coração. E isso torna-se possível quando a ação do Espírito Santo está sobre a vida do cristão. Ah, pastor, o senhor quer dizer que agora, depois que a gente se tornou crente, a gente se tornou divino? Não estou dizendo isso. Mas nós nos tornamos a habitação de Deus. E nós não mais andamos com os pensamentos que antes tínhamos. Nós tínhamos antes, no passado. Mas agora em Cristo, a Bíblia diz: nossa mente foi transformada pela ação do Espírito Santo. Se não houve essa mudança, está difícil para você. Está difícil para você lidar, trabalhar, principalmente com pessoas do sexo oposto. A Bíblia nos diz que a ação do Espírito Santo, ela não aceita o pecado, o mau cheiro. O mau cheiro. E o Espírito Santo, ele não deve ser apagado em nós. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo diz àquela igreja: não apagues a ação do Espírito Santo. E quantos crentes têm apagado a ação do Espírito Santo por absolver ou achar normal as coisas que cercam a nossa vida? Irmãos, todos os dias nós saímos para a batalha. Todos os dias nós travamos uma guerra. Todos os dias uma guerra começa quando a gente fecha os olhos e abre os olhos no amanhecer do novo dia. A nossa luta já continua. Por quê? Porque quando a gente deixa
para te perturbar. E as tentações, elas não começam fora de casa, elas começam dentro de casa. A dracma foi perdida, não foi na rua, a dracma foi perdida em casa. E por que a dracma foi perdida em casa? Um descuido. Não foi porque quis, não foi porque ela quis, mas um descuido, porque muitas vezes a gente, relaxa um pouquinho, baixa a guarda e diz: Deus, eu estou tão cansado. E às vezes, muitas vezes, o nosso descanso pode ser uma porta encostada para Satanás empurrar e entrar. Lembra de Davi? Segundo Samuel 11 diz que era o tempo em que os reis saíam à batalha, saíam à guerra. Mas Davi ficou em casa, disse: vou repousar, vou descansar. Ele tinha o direito? Tinha. Nós temos o direito? Temos. Mas até para repousar, meu filho, precisa da direção de Deus. E naquele momento de descanso, de relax, de Davi viu Betseba. E os irmãos conhecem bem a história que Davi cometeu um adultério, cometeu um assassinato e desgraçou a sua vida. Davi nunca mais teve paz. É verdade que nunca mais ele pecou daquela forma, mas nunca mais a casa dele teve paz. Por quê, irmãos? Quando a gente perde a presença, a aprovação do Espírito de Deus em nossa vida, a gente morre. Não há vida sem a ação do Espírito Santo. Não há vida sem o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Capítulo 4, verso 30 de Efésios. Se o Espírito Santo se entristece, é porque ele é uma pessoa. E mesmo sendo Deus, ele tem sentimentos. Já dizia Deus no capítulo 6 de Gênesis, quando Deus viu a degeneração da raça humana e resolveu dar cabo da raça humana, o próprio Deus disse: o meu espírito não vai mais contender com o homem. Porque o Espírito Santo não encontrava espaço na vida daquela geração. Oi, irmãos, e quantas vezes Deus está falando a mesma palavra, repetindo a mesma coisa, e o crente, o incrédulo, o ímpio, fecha o coração e não recebe a palavra. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, como ela é, como está escrito, é a voz de Deus falando para mim e para você. Porque é a palavra de Deus. E quando a gente endurece o coração, Deus faz com que, irmãos, percamos o direito, a posse da vida eterna. Vocês lembram da nação de Israel? Deus tira a nação do Egito. Mas quando a nação sai da terra do Egito, Deus faz a nação andar em círculos. Por quê? Porque o povo era blasfemador, o povo era murmurador, o povo era inclinado ao pecado, à desobediência. Uma viagem que era de 40 dias, passou 40 anos. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida, e Deus fica só esperando tu ouvir a voz do Espírito Santo. A coisa era tão séria que quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, o povo disse: Moisés está demorando muito, ele pode ter morrido, façamos deuses. Olha, irmãos, o povo viu Deus tirá-los da terra do Egito, com forte mão e braço estendido, com milagres, sinais e prodígios e maravilhas. Isso só mostra, irmão, que milagre não salva ninguém, que milagre não desperta a vida de ninguém, porque se fosse por isso, a nação não teria pecado.
Por isso que quando os saduceus e fariseus pediram a Jesus, dá um sinal, ele disse, vocês não vão dar nenhum sinal a vocês. Em outras palavras, toda a vida vocês viram sinal e foram desobedientes. E agora querem sinal de novo. Não tem crente, irmãos, que Jesus curou, Jesus abriu porta, Jesus fez maravilhas na vida dele, ele ainda fica, vou ver se eu vou hoje para a igreja. Eu vou ver se hoje eu faço alguma coisa para Jesus. Eu vou ver se eu sou dizimista. E fica, Só que foi o que Deus fez. Deus botou o povo para girar 38 anos. Quando chegou na entrada da terra, Deus deixou o povo 2 anos lá. Por quê, irmãos? Porque o povo precisava ser preparado para entrar na posse da terra. Deus deixou o povo comendo maná. E não podia pegar para guardar para o outro dia. Deus estava dizendo, eu cuido hoje e amanhã eu vou cuidar também. Se pegar e guardar no outro dia vai estar podre. E aqui amanhecia podre. Agora, quando era na sexta-feira, Deus dizia, pegue porção dobrada. E quando chegava o sábado, não estava podre. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente acredita que tudo que a gente conquista é somente com a força do nosso braço. Mas não é. É Deus que abre e é Deus que fecha. É Deus que dá e é Deus que tira. É Deus que fere e é Deus que sara. É Deus que exalta e é Deus que abate. E depois de 38 anos, Deus deixou 2 anos. E qual era a palavra de Deus para o povo? Olha, vocês vão entrar numa terra. Todo dia, Deus falava para o povo, vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. O que foi que aconteceu? Porque Deus falava para o povo, terra que manda leite e mel. Porque todos aqueles que não ouviram, que não deram ouvido, a Bíblia diz, Deus os fez perecer no deserto. Mas só morreu não. No trajeto nasceu muita criança. Porque eles estavam no deserto, mas eles não deixaram de se multiplicar. Foram nascendo. E quando eles chegaram na entrada da terra, Deus, espera aí, 2 aninhos aqui, só de treinamento. Qual é o treinamento? Vocês vão comer mel. Vocês vão comer o melhor dessa terra. Aí os que nasceram na época do maná, mamãe, o que é mel? Papai, o que é uva? Papai, o que é pepino? Meu filho, você nunca viu porque você nasceu no período do maná. Você só comeu maná. O que é que o maná tinha? Qual era o gosto do maná? Gosto de nada. Deus só dava o maná para sustentar eles, preparando eles para a entrada da terra. Quando eles adentraram na terra, aí Deus diz lá no capítulo 8, verso 7 ao verso 9, vocês vão comer mel, vocês vão comer pepinos, vocês vão comer romãs. Foi quando eles começaram começaram a plantar. Quando os frutos começaram a nascer, o maná parou de descer. Sabe por quê? Muitas vezes Deus deixa a gente no deserto, vai preparando a mente da gente para algo novo. E o algo novo só acontece quando a gente deixa de ser rebelde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí chega algo novo. Ô, glória. Manda, papai. É verdade. Eita, Jesus. Chega o algo novo. Às vezes a gente quer algo novo, mas não deixou o Egito. É verdade. Os olhos contaminados, cheios de pecado. E o Espírito Santo vem habitar em nós a fim de que nós andemos em novidade de vida. Esse era o propósito. Esse é o propósito. Para a gente adiantar, por causa da questão da hora, Efésios 4, 25 a 29, Ezequiel 7, 16, Isaías 59, 11, Romanos 8, 26. Quando isso acontece, o Espírito
irmãos, geme e passa a interceder por nós. Romanos 8, 26. Porque quando a gente entra na dimensão do Espírito e a gente começa agora, olha, a sentir o impacto. O impacto de quê? Do pecado. Porque o pecado vem contra nós. O pecado afeta nós. E a gente se sente abalado, abatido. Ou quem hoje aqui não lutou contra o pecado? Tem alguém aqui que não lutou contra o pecado hoje? Faltou. Porque todo dia, quando você abre o seu olhinho, o pecado, estou aqui, meu filho, para perturbar você. Aquela vozinha assim no ouvido, mas rapaz, o dia nem começou, já está uma situação dessa para tu reclamar. Está chovendo, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Está chovendo do mesmo jeito que quando estivesse fazendo sol você ia. Mãe, se é o dia, o menino está chorando, glória a Deus que ele está chorando, é prova que ele está vivo. Pior é se ele não estiver chorando. Chorando porque está vivo, glória a Deus. Meu Deus, a pia está cheia de prato para lavar. Louvado seja Deus. Prova que tem muita comida na tua casa. Aí eu vou dizer assim, mas o canto está assim, cheio de roupa. Louvado seja Deus, tu tem muita roupa para vestir. Você começa a fazer as coisas porque isso faz parte da tua vida. Faz parte do teu dia a dia, faz parte da bênção do Senhor na tua vida. Aí você começa a fazer, Jesus, obrigado, me dê força, porque eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho roupa para lavar, eu tenho prato para lavar, comida para fazer, porque a despensa está cheia. Você começa a louvar e agradecer a Deus. Quando você menos espera, até tudo está tudo prontinho. Obrigado, Senhor. Aí almoça, olha para ali que coisa mais linda, meu Deus do céu. Não é? Almoça. Agora, Jesus, obrigado por dar aqui um descanso. Vou dar aqui um cochilozinho. Dá aquele cochilinho, aquele descansinho merecido que Deus te dá a oportunidade. Descansa. Levantou, continua linda. Continua linda. Até Jesus voltar, a Bíblia diz que isso será a normalidade do teu dia a dia. São as coisas da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: não sejais vagaroso no cuidado. Não seja vagaroso com o cuidado das coisas que você precisa ter. Mas ele diz: seja fervoroso no Espírito. Amém. Jesus, eu vou fazer o almoço, porque daqui a pouco o marido vai chegar, o menino vai chegar da escola e tem que fazer isso. Glória a Deus, Jesus, obrigado, porque eu tenho. Porque quantas pessoas estão dizendo: Senhor, o menino vai chegar da escola e não tem nada para comer. Não tem água, não tem nada. Na sua casa tem. E você reclama do serviço. Então, quando, irmãos, o pecado vem, porque a Bíblia diz que o pecado que está a nos rodear, para que a gente fale o que não deve, diga o que não deve, haja como não deve. Aí você: Senhor, tem misericórdia. Você entra aí, muitas vezes em parafuso, porque vem a emoção, vem a tristeza, vem a decepção das coisas, porque o dia traz, a Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. Vem a tristeza, aí você: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá sabedoria, e você vai vencer. Amém. Agora não adianta você arriar as armas. Não adianta você arriar as armas. As armas, você tem que estar trabalhando, ó. Gideão, leva o povo para o ribeiro, Gideão. E bota o povo para beber água, Gideão. Aí teve gente que chegou lá no ribeiro, ó, e tira a corneta, e solta a espada, e solta o escudo, e solta o cântaro, e solta a tocha.
Voltou 9.700. Ou aliás, 21.700. Só ficou quantos? 300. Porque era assim, ó. Trazendo a água à boca e ligado, vigiando. Por isso Jesus disse: sede simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Simplicidade não quer dizer demência. Simplicidade não quer dizer ser relaxado. Simplicidade não quer dizer acomodação. Irmãos, o mais alto nível de beleza e de graciosidade está na simplicidade. Às vezes a pessoa se empiriquita tanto que fica feio. É desse jeito. E bota tanta da coisa que, em vez de ficar bonito, fica feio. É mesmo. Aí vai tirar a foto, peraí que eu vou me ajeitar aí. Aí quando bate a foto, tá todo tronco. Peraí que fica do jeito que você é. Quando bate a foto, poxa, rapaz, fiquei tão bem, nem acreditei. Por quê? Porque você foi o que você é. Espontaneidade. Ô, peraí, corre, tira outra, que essa não ficou boa, não. Meu filho, se você fizer pose, nenhuma fica boa. Agora, seja você. Não é? Seja você. Tem gente que quando vai tirar foto. É desse jeito. Estufa o peito, levanta, estica o pescoço para ver se fica mais alto, para ver se o bucho entra. Não tem jeito não, menino. Seja o que você é. É desse jeito. Acabou-se. Acabou. Simplicidade não quer dizer, olha, escuta aí, disse, a palavra é forte, mas é real. Não quer dizer imundície. Porque tem gente que acha que ser humilde é andar com o cabelo mal cheiroso, sem usar um perfume, sem se assear bem. Não, isso não é humildade, não, isso é cebosice mesmo. Nojeira. Falta de higiene. Você precisa tomar um banho, e bem tomado. Tomar banho não é botar água para passar sabonete só não. É muito mais. Não é? Então simplicidade não está nisso. Não está nessas coisas. A simplicidade, a pureza está, irmãos, como a gente vê e faz as coisas. A pomba, ela também representa a verdadeira simplicidade em demonstração da ação do Espírito Santo. O capítulo 1 e o verso 12 da segunda carta aos Coríntios. Veja o que é que Paulo diz. Capítulo 1, verso 12. Acharam? Diz a palavra de Deus: esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Glória a Deus. A ação do Espírito Santo na nossa vida produz em nós uma simplicidade verdadeira, não maquiada. Não é eu ser aqui uma coisa na presença de Rose ou na presença de qualquer outra pessoa e por trás ser outra. Demonstrar uma coisa diante deles ou dela
sou. Quando fala-se da pomba, ela pode ter 1 dia, 10 dias, 15 dias, 30 dias de nascida. Ela vai morrer e ela não muda a plumagem. É a mesma cor, ou seja, não falsifica-se. E ainda em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Verso 1 em diante. Olha o que é que Paulo diz. Quisera eu que me suportasseis ainda um pouco mais, por um pouco mais da minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós. E esse ciúme é um zelo que vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Paulo, como pastor da igreja, como fundador, né? Eu vou apresentar vocês. E como é que Paulo ia apresentar a igreja? Se a igreja vai ser apresentada a Deus pelo Espírito Santo. Como é que Paulo está dizendo que vai apresentar? Qual é o sentido dessa palavra? O ensino. Paulo está dizendo, eu estou ensinando a vocês, porque um dia eu vou prestar conta de vocês. E quando eu for chamado a prestar conta de vocês, eu vou poder dizer, Senhor, bem-estar, fiz o que tu me mandaste, ensinei a palavra. Porque vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa. Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo continua no verso 3, para a gente concluir. Entretanto receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste de quê? Da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha, irmãos, é o engano. Muita gente se engana, aí se aparta da simplicidade que há em Deus, que há no Evangelho, que há em Cristo. Não é Deus que complica, é o homem que complica. A ordem foi clara. Eva, tu come tudo, só não come essa. Essa é a árvore, é minha, pertence a mim. Aí o diabo chega para ela e diz, não, Eva, não é assim, bem assim não. Aí torce. Ela acredita na mentira do diabo, mas não acredita na verdade de Deus. O que é que aconteceu? A simplicidade. Porque o Evangelho é simples, irmão. O Evangelho é muito claro. É as pessoas que trazem obscuridade ao Evangelho. Olha, veja bem. Você é crente de que igreja? Não, você é crente em Jesus. Você não é crente na igreja. Porque se você for crente na igreja, Jesus vem, você fica dentro da igreja, dentro do templo. Você é crente em Jesus, não é a igreja que salva. A igreja já é salva por Ele. Glória a Deus. Foi Cristo que salvou a igreja. A igreja prega o Evangelho da salvação. Quem salva é Cristo. Porque tem muita gente, olha, escuta aí, nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, olha, você tem que estar sabendo meu pensamento, casou na igreja, Separou na igreja. Jesus volta e ele ficou na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que se familiarizou, não, porque eu sou da igreja. Você precisa estar em Cristo para que você se torne igreja. Amém. Deu para entender? Você está em Cristo para ser igreja, que é o corpo de
Cristo. Cristo Jesus não vem buscar uma placa denominacional. Cristo vem buscar os fiéis da terra. A pomba deseja às vezes fugir para a solidão. Sabe o que quer dizer isso? O Espírito Santo muitas vezes quer levar você para ter momentos a sós com Deus. Salmo 55, versos 6 e 7. Salmo 55, versos 6 e 7. Olha o que o salmista diz. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pomba, para voar e encontrar o quê? O quê? Pouso, abrigo. Sim, eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Por que no deserto? Porque no deserto não há ninguém. E aí você chega lá no Novo Testamento e você encontra Jesus dizer: olha, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Deserto secreto. Fugir da multidão, fugir do volume de pessoas, estar em secreto com Deus. Assim é o Espírito Santo em nós, nos incentiva a buscar uma oportunidade de ficar a sós com Deus. Isso traz crescimento para a vida do crente. Sozinho com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a orientação do Espírito Santo. Deus queria ajudar a Jesus como homem a estar preparado para o grande sacrifício. A Bíblia diz, Hebreus 9,14 diz que Jesus se ofereceu pelo Espírito eterno a Deus. Mas para isso, sabe o que foi que aconteceu? Jesus precisou muitas vezes estar só. Chamou, convidou, vem aqui orar comigo, minha alma está angustiada até a morte, eu não estou nem conseguindo orar. E quando Jesus entra no jardim para orar, os discípulos tudo caíram de sono, cansado. Quando Jesus se levanta pensando que tinha alguém lhe dando suporte, ele estava sozinho. Pai, se possível, passa de mim neste cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E o Espírito Santo fortalecendo a vida de Jesus. Porque, irmão, se não fosse a ação do Espírito Santo, Jesus não tinha chegado no Calvário. Suou sangue, sentiu dores terríveis. Se não fosse a ação do Espírito Santo, Jesus não teria chegado à cruz do Calvário de forma alguma. Em João, no capítulo 12, verso 27 e 28, veja o que Jesus diz. João, capítulo 12, verso 27 e 28, Jesus diz: agora a minha alma está perturbada. E o que direi? Salva-me desta hora. Aí ele diz: não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Aleluia. E quando o Pai glorificou? Quando Jesus saiu
das águas batismais, o Espírito veio sobre ele em forma de pomba. O Pai foi glorificado no Filho pela sua obediência. E agora, quando Jesus, ele ora, ele diz: a minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Ele diz: não me salve deste momento. O próprio Jesus dizendo: irmãos, e quantas vezes Deus coloca a gente em determinadas situações e a gente fica se queixando: Jesus, que situação é esta? Por que tu me colocaste nessa situação? E é Deus dizendo para você: estou lhe treinando. Estou lhe treinando. Senhor, para quê? Não é para você saber agora. Você vai saber lá na frente. Glória a Deus. Glória. Essa palavra eu tenho certeza que está vindo do céu para alguém aqui nesta noite. Sem uma vírgula de dúvida. Aleluia. Aleluia. Pode estar difícil, mas tem propósito. Glória a Deus. Pode estar doendo, mas tem propósito. Aleluia. Pode estar machucando, mas tem propósito. Será que você poderia dizer, como Jesus disse: não, Pai, se é teu propósito, eis-me aqui. Irmãos, nós estamos falando desse assunto sobre o símbolo do Espírito Santo há 3 semanas. E a pomba, como símbolo do Espírito Santo na vida do cristão, é sinal da aprovação de Deus. E aí eu te faço mais uma vez a pergunta: Deus está aprovando a tua vida? Será que tua vida está sendo realmente aprovada por Deus? Será que você poderia dizer: Senhor, estou pronto? Eu estou pronto, Senhor. Será que você poderia dizer isso? Eu posso. Porque quando o Espírito Santo, irmãos, está pleno em nossa vida, não importa o que acontece, a gente diz como o apóstolo Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém, na casa de Filipe, Filipe tinha 3 filhas que eram profetas. E lá ele encontra outro profeta chamado Ágabo. Aí Ágabo pega o cinto, enrola Paulo e amarra. E diz: olha, Paulo, assim te espera em Jerusalém cadeias, prisões e tribulações. E Paulo disse: eu estou pronto. Glória a Deus. Eu estou pronto. Imagine, irmão, você ir para um lugar já sabendo que poderia ser preso, espancado e morto. Ele disse: estou pronto. Você está pronto para aceitar a vontade de Deus? Você está pronto para Deus dizer para você: não! E você baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou você está aquele que: não, Jesus, eu não aceito. Eu não aceito Deus. Quem é você? Quem é você para dizer que não aceita o que Deus quer? Quem é você para brigar com Deus e dizer: não, Senhor, eu não quero assim? O que Deus determinou está determinado. A palavra dele não volta vazia. E como o Senhor aqui falou quinta-feira, no ciclo de oração, o Senhor traz à minha memória: surpresa. Eu não sei que tipo é. Eu sei, irmãos, que Deus vai fazer uma coisa nova. Aleluia.
vai realizar o impossível, vai fazer o que eu e você não espera. E vai ter muita coisa que aos teus olhos será boa. Mas tem gente que vai lamentar. Porque o agir de Deus na coletividade da igreja é uma coisa, mas na individualidade do corpo é outra. O Espírito Santo foi o agente capacitador da vida de Jesus, revestindo de poder para suportar a cruz. Sem a ação do Espírito Santo, nem eu, nem você, nenhum ser na terra consegue fazer, realizar nada. Sem mim, nada podeis fazer. Querido Deus, bendito Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre em nós o lugar, o espaço, para que o Senhor efetue a sua vontade. E eu te confesso, Senhor, eu preciso estar preparado para aceitar a tua vontade como ela é. Prepara, Senhor, o meu coração, prepara o meu espírito, prepara a minha vida, para que a tua vontade seja feita, quer pela minha existência, quer pela minha partida, que o teu nome seja glorificado de toda forma e de toda maneira, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, que nós estamos reunidos para cercar a mesa, sentarmos à mesa e partilharmos do corpo e do sangue de Jesus. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, recebe-nos na tua mesa. Nós não somos merecedores nem dignos, mas pelo sangue do teu Filho, Senhor, tu nos fizeste chegar perto quando nós estávamos longe. E nos deste a oportunidade de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Prepara, Senhor, o nosso coração a cada dia, para que nós sejamos teus, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. No nome de Jesus, Paizinho, nós louvamos o teu nome, exaltamos a tua majestade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite com alegria.